Amém? E parabéns para nós, papais, né? Glória a Deus. Estamos aí nesse dia que diz aí que quer se extinguir, né, do calendário, das escolas, por conta dessa realidade que nós vivemos nos dias de hoje, de uma orfandade ou de uma falta de paternidade. Então, muitas pessoas nesse dia é um dia como qualquer outro, né? Mas nós nos alegramos. Quem tem, quem pode, se alegre com seus pais. Amém? Quando teve o culto do Dia das Mães aqui, eu falei a respeito de algumas coisas que as mães dizem, e eu não queria deixar isso barato, queria dizer também algumas frases que o pai geralmente diz. Eu quero que vocês me ajudem aí. Geralmente me diz aí, qual que é uma frase que o pai sempre fala? O que você acha? Esse é o clássico. Então, todo pai fala o quê? Pergunta, passou a mãe. Isso aí, se não fizer, né? Pai também é o pai, e geralmente ele é orgulhoso, né? Quando o filho faz algo que ele não se agrada, às vezes ele fala assim, essa é coisa da sua mãe, né? E quando acerta, no ponto de vista dele, ele fala assim, puxou o pai, não é? Então, e quando acontece um negócio, é igualzinho a sua mãe, né? Também, isso aqui a mãe também diz, mas você não é todo mundo. Isso aqui é clássico de pai, porque a mãe, né, às vezes não sabe como funciona a tecnologia, porque quem manja de tecnologia é o pai, não é? O pai manja de tecnologia total, 100%, e pelo menos ele acha. Então tem essa aqui também, vou desligar a internet para você parar de falar com esses meninos, né? Então ele vai e desliga logo na fonte, né? Isso aqui é clássico de pai também. Quando eu tinha sua idade... olha isso, acordava assim. Tá, 11 horas tá na cama, pai. Quando eu tinha sua idade, acordava 5 horas da manhã, né? O pai, ele geralmente ele não tem tanto diálogo, não é tanto de conversar, senta aqui e conversa. Então o pai geralmente dá recado quando passa, né? Então ele fala assim: para de mexer nesse celular, vai embora e fica falando. Essa aqui também, sozinha nem pensar. Essa aqui também eu acho bem interessante. Aproveita que a sua mãe não está em casa. Isso aqui é para quem gosta de futebol. Poxa, mas agora, na hora do jogo, que amigo é esse? Todo mundo é suspeito, né? Essa aqui também. No meu tempo não era assim. Não é para ficar falando com gente estranha, entendeu? É perigoso. É interessante, né, que fala isso. Na sua idade eu já ia, trabalhava com 13 anos, 12 anos, já trabalhava, pegava ônibus, né? Aí você vai na padaria, ó, cuidado, não dá atenção para ninguém, não. Onde você pensa que vai com essa roupa? Tem que ter, né? Tem que ter auditoria. Essa aqui também é legal. Vou junto para ele saber que você tem pai. E tem o desliga celular, e tem a versão 2.0 que é sai desse computador. Também isso aqui é bem comum. Não esquece de trancar o portão. Onde é que você estava? Tem celular para quê? E juízo, hein? E essa aqui, todos nós pais, nós falamos, né, constantemente. Crescem tão rápido, né? Amém? O que mais que o pai diz? Vai dormir, que tá tarde. Boa, tem dinheiro não. Tem uma que fala assim também, não precisa comprar novo não, que eu conserto. Não é? Custa caro. E tem um também, amanhã eu faço. Bom, a gente tem que ter misericórdia dos pais, né?
E nós, diante dessa realidade, né, de família que nós vivemos hoje, alguns tentando fazer o certo, nós não vamos encontrar nenhum 100%, né? Eu erro como pai, né? Você erra como pai, como mãe, mesmo a gente tentando acertar e fazer o melhor. Mas eu acho uma injustiça também, não vou dizer uma injustiça, né? E cada caso é um caso, mas a gente diz assim: pai não é aquele que gera, mas aquele que cria. Da mãe é a mesma maneira, né? Agora, você não acha que nós poderíamos dizer também que filho não é aquele que, sei lá, convive na mesma casa, mas aquele também que se faz filho, se torna filho? Você acha que essa regra vale só para pai e mãe ou vale para filho também? Arrumou um filho já? Aí está adotando, o pastor já está adotando, tá? Mas olha, nós fazemos isso, nós exigimos isso, né, de quem se deve. Olha, você precisa se posicionar. Mas muitas vezes nós filhos não agimos como filhos. Nós exigimos da mãe, nós exigimos do pai, mas nós não nos exigimos como filho. O que é ser filho? Eu queria falar justamente sobre isso, sobre os braços do pai. Querido, e esse pai, eu sinto muito se o teu pai que te gerou, né, que te colocou no mundo, ele não foi aquilo que você gostaria que ele fosse e nem que Deus gostaria que ele fosse, né? Então eu não posso falar disso, senão tentar amenizar a dor da consequência que foi esse relacionamento ou essa ausência de relacionamento. Mas uma coisa eu posso dizer, e é o que eu quero compartilhar essa noite, a respeito de um pai que está o tempo todo olhando para nós e ele nos ama. Então, nesse dia, né, simbólico, especial, eu queria falar desse pai que está de braços abertos para se encontrar comigo e com você. Amém? E eu quero convidar você para abrir lá em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Aqui Jesus está no Sermão do Monte. Ele está ensinando, ele está falando e tocando em muitos assuntos. E eu queria ler um trecho dessa palavra com você, para que possamos conhecer não somente Deus Pai, mas como também possamos nos posicionar como filhos nessa noite, porque tem uma mesa preparada para nós. Amém? Capítulo 7 de Mateus, versículo 7. A Bíblia, ela é organizada de uma maneira que facilite a nossa leitura. A Bíblia, ela é traduzida, ela é organizada, ela é separada, dividida entre capítulos, versículos, parágrafos, para facilitar a nossa leitura. Só que às vezes nós lemos um parágrafo e nós achamos que aquele texto está isolado do restante. Mas lembra que em textos como esse, em narrativas, discursos, é um assunto só. E Jesus está ensinando, e se você pegar do capítulo 6 até o final do 7 aqui, é o mesmo discurso, é a mesma fala, é uma sequência de assuntos que Jesus ele vai abordar. Então nós vamos ler uma sequência aqui de pelo menos 3 parágrafos, né, que ele está vindo na mesma sequência e falando, não a mesma coisa, mas ele vem desenvolvendo uma ideia. E no capítulo 7, versículo 7, ele diz, esse texto que nós vamos ler é conhecido, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, sim, em tudo,
ou melhor, não dos céus, vou antes de novo. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Glória a Deus. Deus, ele é um Pai generoso e bondoso. Por que ele é um Pai generoso e bondoso? Porque ele dá com abundância e ele dá mesmo quando a gente não mereça. Não é verdade? Quantas vezes aqui um pai, uma mãe já castigou, já penalizou um filho, alguma coisa, mas principalmente, querido, você não deixa um filho sem comer por castigo. Você deixa o filho sem comer por castigo? Não. Você pode deixar sem celular, sem internet, sem um monte de coisa, mas você nunca deixa sem comida. Nós vivemos em dias terríveis aí, onde nós temos visto noticiários aí, nós tivemos crianças presas dentro de um tambor, não foi? Nós vimos agora um menino que foi morto pela mãe, se não me engano, e ele era obrigado a escrever repetidamente no caderno alguma coisa como você é um filho mau, você é horrível, coisas desse tipo. Mas um pai, por mais que ele seja mau, ele quer dar coisas boas aos seus filhos. Então aqui é interessante, porque às vezes a gente se frustra, porque essa verdade da palavra não nos alcança, porque você está necessitando de alguma coisa, você tem algo que você busca no Senhor, e você vem para a palavra com fé, decidido no seu coração, crendo que essa palavra é de Deus, é verdadeira, e você lê, peçam, e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Só que às vezes a gente se cansa, porque a gente não vê essas coisas acontecendo, e a gente fala, pô, mas a palavra diz, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberto. Mas por que será que o Pai não está abrindo essa porta? Por que será que Deus permite que essas coisas aconteçam? Ele não é meu Pai, ele não é isso. E aí a gente começa a transferir para Deus, como se tivesse alguma coisa que tivesse impedindo de que Ele nos atendesse, e às vezes a gente procura por intermediários, às vezes a gente quer fazer coisas para convencer o nosso Pai de que nós somos merecedores, ou que Ele pode confiar em nós, e a gente fica nesse dilema. E aí chega um momento da nossa vida que a gente sente que Deus parece que não está se importando conosco. Mas eu quero dizer para você, o Pai está on. Deus, ele está acessível. Ele continua com os braços abertos, esperando nos encontrar. Ele está lá, ele continua generoso, ele continua bondoso. Ele continua derramando em abundância, ele continua perdoando os nossos pecados e nos aceitando, mesmo que nós somos sujos. Como o pai que todo dia, talvez não mais hoje, mas a gente volta um pouquinho, uma geração anterior, todo final de tarde chegava o filho em casa sujo de barro, roupa rasgada, esqueceu um pé de chinelo, esqueceu alguma coisa na rua, e o pai estava lá e recebia, tinha banho quentinho, tinha comida lá, e o filho era renovado e restaurado, no outro dia tudo de novo. O pai saía para trabalhar e quando voltava estava o filho na rua brincando, aquela coisa, e todo dia era banho, todo dia era comida, e nos dias especiais era ali presente, cuidado e amor, porque é assim que um pai de verdade, ele age. Mas a questão é, por que muitos não conseguem acessar o Pai? A sequência, Jesus ele explica. Ele fala, bate na porta e a porta se abrirá. Mas sabe por que muitos de nós, não conseguimos alcançar? Porque nós estamos batendo na porta errada. Não basta ir ao encontro do Pai, mas a gente tem que acessar Ele pela porta certa. Olha o que diz a sequência aqui no versículo 13. Jesus está ensinando, gente, é uma palavra de ensino para você. Entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Olha só, para aqui,
Jesus ele falou, bata na porta e entra, você tal, o Pai vai abençoar. Só que ele diz, olha, só que você tem que entrar pela porta estreita, porque quem entra pela porta larga são muitos. Se eu for levar literalmente essa conta, eu posso garantir para você que são poucos os que acertam a porta e são abençoados, e muitos que entram pela porta larga cairão na perdição. Sim ou não? Não é o que diz o texto aqui, ó? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que as encontram. Volta lá para o 7:7. Peçam, lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será. São muitos que encontram ou poucos que encontram? E eu não sei a porcentagem, mas é pelo menos, não é meio a meio. Se fosse meio a meio, eu diria que 50% aqui está entrando na porta larga e 50% aqui está entrando na porta estreita. Mas como são muitos os que entram na porta larga e poucos que entram na porta estreita, se eu fosse considerar nós como todo mundo, eu diria para você que talvez 80% aqui está na porta larga e 20% está na porta estreita. Então, a porta, Jesus ele está ali. O Pai, ele está pronto para liberar para você, para que você tenha acesso a Ele. Só que, será que nós estamos acessando a porta certa? Essa é a questão. E para entrar, para chegar à mesa de comunhão, primeiro você tem que passar pela porta. Porque o que nós vamos falar é de comunhão, de intimidade com Deus, intimidade com o Pai. E para acessar a mesa, que é o lugar de intimidade, primeiro você tem que passar na porta. Quem é a porta? Jesus diz, eu sou a porta. E essa porta é estreita. Não é todo mundo que quer passar por ela. A gente prefere a porta larga. Então, o Pai está acessível, de braços abertos. Mas ele fala assim que quem acessar a porta, esse vai alcançar. E não é só, então, mas por que eu estou errando a porta? Por que será? Eu estou insistindo, eu estou batendo, eu estou buscando, eu estou orando, estou jejuando, eu devolvo o dízimo, eu não falto de um culto, eu estou batendo a porta, mas parece que não está abrindo, parece que o céu está de bronze, parece que as coisas não estão acontecendo. Será que eu estou errando a porta? Ou eu vou até dizer, mas por que nós erramos a porta? Nós vamos ler a sequência, Jesus está nos ensinando, amém? Está recebendo o ensino de Jesus essa noite? Então ele fala, ó, tem que bater na porta, tem que insistir. Só que ele fala, não basta bater na porta e insistir, você tem que bater na porta certa e insistir na porta certa. E aqui ele vem dizer por que muitos erram a porta. Que ele fala que muitos vão para a porta larga, poucos vão para a porta estreita, e ele na sequência diz por que muitos erram. Ele vai trazer aqui a respeito dos falsos profetas. Por quê? Falsos ensinamentos. Porque você chega assim, pastor, qual que é a porta do banheiro? Aí eu falo, ali. Essa é a porta do banheiro? Não, não vai dar certo. Você vai perder tempo, você vai fazer a coisa certa no lugar errado. Então, aqui tem a ver com religiosidade. Sabe qual que é a porta larga? Que Jesus está dizendo aqui? Não é o pecado, no sentido, aqui a gente prega muito sobre a porta larga, como mundão, né? Essa é a porta larga. Não, a porta larga que Jesus está trazendo aqui é a religiosidade. Então ele vai confrontar os falsos profetas. Versículo 15. É o mesmo discurso, não tem separação. O que está separado na Bíblia como foi organizado para facilitar a nossa leitura. Cuidado com quem? Os falsos profetas. Eles vêm a você vestido de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos. Vocês os reconhecerão por seus frutos.
Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Olha só, ele está falando de pessoas que se colocam como mestres, profetas, só que eles são falsos profetas. Eles estão vestidos de ovelhas, mas eles são o quê? Agora, por que é um falso profeta e ele está vestido de ovelha? Por que ele não está vestido de pastor? Porque ele não está falando daqueles que guiam. Ele está falando que é aquele que vive religiosamente. A gente fala os falsos profetas como se fossem os líderes. Não, mas não está falando dos pastores, está falando daqueles que são disfarçados de ovelha, mas por dentro eles são. Ele está falando de quem crê e vive de uma maneira religiosa. E aí ele fala assim: você conhece alguém pelo fruto. Agora, muitas vezes nós nos decepcionamos com pessoas porque nós não permitimos ou não demos tempo suficiente para ver os frutos dessa pessoa. Nós, por exemplo, quando você vai comprar alguma coisa pela internet, você tem o costume de ler avaliações? Quando você vai baixar um aplicativo qualquer, vou baixar a Bússola. Você entra lá na loja de aplicativo, você baixa aquele que tem 1 estrelinha ou aquele que tem 5 estrelinhas. Você não conhece nenhum deles, mas você vai pela avaliação. Nós não. Porque pessoas ali viveram um ciclo dentro daquele produto e testemunharam se aquilo é bom ou é ruim. Então você vai nos comentários: comprei e é satisfatório, ou comprei e não é aquilo que eu esperava, ou aquilo que foi prometido. Porque você tem o produto e você tem o uso do produto. E na nossa vida, querido, muitas vezes nós temos uma aparência, mas não deu tempo de gerar o fruto. Por isso que a gente não pode se iludir à primeira vista com nada. Nós temos que aguardar o ciclo do fruto. Aí você pega uma pessoa que toda a vida ela fez a coisa errada, ela deu problema, ela tem um comportamento ruim. E aí, de repente, porque você chegou na vida dela, agora você acredita que ela vai começar a dar frutos bons. Jesus está dizendo: você conhece a árvore pelo fruto. E muitas vezes, antes de a gente dar a credibilidade, você tem que participar do ciclo até que ela frutifique. Então ele está falando de pessoas que têm uma aparência, são árvores frondosas, mas elas não produzem fruto bom. Versículo 21: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha que mudança de conversa. Jesus ele começa a falar: batam, batam e vocês encontrarão, busquem, né? Batam e será aberto, busquem e encontrarão. O Pai, ele está aqui, ele abençoa, ele dá pão, ele dá cuidado. Só que ele fala assim, só que a porta é estreita. E para aquele que entra na porta larga, a perdição. E para aquele que se engana a respeito de si mesmo, esse será rejeitado. Ou seja, Jesus ele começa com um discurso falando de inclusão, de receber, e ele dá sequência no discurso dizendo assim, quem não tiver dentro da linha daquilo que eu proponho para ele, vai ser excluído e lançado fora. Que mudança o rumo dessa conversa. Mas ele está confrontando a religiosidade. A religião, ela parece um bom caminho, querido. Mas a religião, quem já assistiu aqueles desenhos do Papaléguas? A religião é como
o coiote, muitas vezes, que ele pinta um túnel numa pedra, só que ali é só uma imagem, mas não tem como acessar. Por incrível que pareça, o Papa-Léguas acessa, né? Só ele que não consegue entrar. Então imagina que a religiosidade, ela pinta uma porta que nós não conseguiríamos acessar. E eu quero trazer um pouquinho isso para você. Será que nós somos filhos de verdade? Será que nós temos nos comportado como filho? Ou será que nós só estamos reivindicando o nosso direito de ser filho, por conta daquilo que Jesus fez na cruz por nós? E eu estava lendo algo essa semana, eu achei interessante, eu quero compartilhar com vocês a comparação entre a religião e o evangelho. Como é que você pode saber o que é religião e como que você pode saber o que é evangelho de verdade? Nós pregamos o evangelho, amém, irmãos? E não a religião. Nós pregamos o evangelho. Olha só, a religião é obra do homem, já o evangelho é dado por Deus. Na religião, a religião é o que o homem faz por Deus. O evangelho é o que Deus fez pelo homem. Na religião é o esforço humano, no evangelho é poder de Deus. Então o religioso, ele se esforça muito. O religioso, ele insiste, ele esforça, ele faz de tudo. Mas aquele que crê no evangelho, ele confia e vive o poder de Deus. E a Bíblia fala, o evangelho é poder de Deus para transformação. Então, na religião, é o homem em busca de Deus. A própria palavra religião significa religar. A religião, né, é a tentativa do homem conectar novamente, se conectar com Deus. Então, na religião, o homem está em busca de Deus, mas no evangelho é Deus que busca o homem. Porque na religião se constrói Torre de Babel. No evangelho, Deus abre mão da tua glória e habita no meio dos homens para ganhar o coração dos homens. Na religião, o homem é o homem tentando apaziguar a ira de Deus. Já no evangelho, é Deus trazendo a paz que excede todo entendimento. Porque na religião, a gente está o tempo todo com medo do castigo de Deus. A gente está o tempo todo tentando não ir para o inferno. A gente devolve dízimo porque senão Deus vai mandar o devorador. A gente vai para o culto, senão vai cair um raio e vai queimar a TV da minha casa. Mas no evangelho, Deus ele traz a paz que excede todo entendimento. Na religião, a religião encobre o pecado do homem. O evangelho liberta o homem do seu pecado. Porque o religioso, ele esconde o seu pecado. O religioso, ele é como Jesus ele mesmo ensina, um sepulcro caiado, ele maqueia. Ele se esconde em cima da religiosidade e ele aponta o pecado dos outros como se ele mesmo não tivesse pecado. Agora o evangelho, ele trabalha para a libertação do homem, para que o homem não mais deseje e queira viver no pecado. Não é encobrir, porque no Antigo Testamento, quando vocês faziam um sacrifício, era o sangue do animal pelo do homem, se encobria. Mas em Jesus Cristo, é o poder de Deus manifestando a nossa vida para que a gente não viva mais debaixo do jugo do pecado. Na religião, o homem é tentado subir até Deus. Mas no evangelho, como eu disse, é o Deus encarnado descendo até o homem. Na religião, a religião parte da necessidade do homem e por isso o homem busca Deus. Já no evangelho, o evangelho ele parte do trabalhar de Deus para libertar o homem de suas necessidades. O que o religioso faz? O que nós como religiosos fazemos? Apresentamos soluções que atraiam as pessoas de acordo com a necessidade dela. O que eu preciso?
prosperar. Venho para o culto de prosperidade. O que eu preciso? Eu tenho uma carência emotiva, eu preciso me relacionar. Então vem que nós vamos trazer para você algo que supra as suas necessidades, e Deus ele vai satisfazer dos desejos do seu coração. Isso é religiosidade. Mas o evangelho, querido, é você vir e Deus trabalhar na tua vida de tal maneira que Ele vai sufocar a tua necessidade, a ponto de não te dar aquilo que você quer, mas matar a fonte de todo o mal. E diz que o mal está dentro do homem. Então, eu até compartilhamos ontem que Satanás, ele mudou a estratégia dele. Porque antigamente nós ouvíamos, fulano caiu, não é? Caiu. Hoje parece que Satanás ele não derruba mais ninguém, agora ele só exalta. Ele promove a pessoa, porque pior do que a queda é a exaltação, é a glória. Porque muitas pessoas na queda clamam ao Senhor, mas as pessoas quando estão vivendo honra, elas esquecem do seu Criador. Então Satanás às vezes fala assim, não, mas está dando certo, está prosperando. Pois é, Satanás ele também abençoa. O único que prometeu prosperidade foi Satanás. E ele ofereceu isso para Jesus, te darei os reinos da terra. Mas Jesus ele não cede pela necessidade que ele tem de ser bem-sucedido. Ele cede pelo poder do evangelho a extinguir sua necessidade, dizendo, nem só de pão viverá o homem. Ou não se prostrará, não adorarás ninguém, senão o Senhor Deus. Então, querido, às vezes nós estamos buscando a Deus por religiosidade, mas nós não estamos vivendo o evangelho de verdade. Então, a religião parte da necessidade do homem, e por isso o homem busca Deus. Por que você buscou a Deus? Por que você veio à igreja? Por conta de uma necessidade? Agora o evangelho parte do trabalhar de Deus para libertar o homem das suas necessidades. Porque é comum no aconselhamento, quando a gente acompanha pessoas, que todo mundo tem necessidade. Eu preciso disso, eu quero isso, eu sofri isso, eu tenho dor nisso, eu não sei o que tem. Aí quando você do outro lado fala assim, nós vamos ter que tirar esses desejos, nós vamos ter que cortar algumas coisas. Fala assim, não, isso não é de Deus. Aí a pessoa vai num lugar que aí ela quer ouvir o seguinte, olha, você tem necessidades e Deus ele vai suprir todas as suas necessidades e vai te dar tudo aquilo que você espera do jeito que você quer no seu tempo. Agora é de Deus. A religião termina com uma reforma exterior. O evangelho termina com uma transformação interior. A religiosidade, pessoas religiosas, elas se preocupam muito com a aparência, para demonstrar o que ela pensa que é. Mas o evangelho, ele moe a gente por dentro. Ele quebra, leva lá no oleiro, e ele pega e transforma você de dentro para fora. Porque a religião remenda, mas o evangelho ele faz de novo. Há muitas religiões, mas existe um só evangelho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Esse é o evangelho. Por que nós batemos muitas vezes não encontramos? Porque nós estamos sendo religiosos e não estamos vivendo o evangelho. Nós estamos nos esforçando por algo que Jesus já conquistou para nós. E aí no texto nós lemos que uma árvore ruim não dá bom fruto. Entenda o seguinte, eu vivi a minha vida inteira errada no mundo porque eu era ignorante, não conhecia Deus, não conhecia a palavra e ainda não tive essa oportunidade de ser transformado. Mas agora eu encontrei com o Senhor, agora eu tenho acesso à verdade e à palavra de Deus, e o Senhor me aceitou. E eu entendi que Ele deu sua vida por mim, e eu aceitei o sacrifício dEle, e agora sim, Ele me conquistou. Ele me transportou do reino das trevas, e me trouxe para o reino do seu Filho amado. Só que é o seguinte, eu
Nesse processo, me tornei algo bom, alguém bom, ou eu continuo sendo a mesma pessoa que eu vinha sendo antes? Eu continuo sendo a mesma pessoa, só que a partir de agora, decidido a ser diferente. Então, não pense que pelo fato de você levantar a tua mão e dizer, eu aceito Jesus, e você agora passar a mudar a sua linguagem, e você fala, em vez de falar, e aí, mano, você falar a paz do Senhor, que agora os seus frutos serão bons. Primeiro, tem que passar por um processo de transformação. Não importa se você canta, dança, pula, prega, faz do jeito que faz. Se não passou por transformação, o seu fruto ainda será ruim. Há quem diga o seguinte: só se taca pedra em árvore que dá. Não é visto esse ditado? É verdade. Às vezes você fala assim, eu estou sofrendo aí, eu estou sendo perseguido, está acontecendo porque está dando fruto. Tem gente assim, porque aqui está dando tudo certo, porque eu estou mostrando fruto, estão tacando pedra. Mas o Evangelho diz o seguinte, que a árvore que dá fruto, mas é fruto ruim, não taca pedra, arranca e joga no fogo. Tem coisa que não dá certo na nossa vida, não é fruto dos invejosos que não se alegram com os seus frutos, mas pode ser a mão de Deus olhando que você está dando fruto, mas seu fruto não é bom. Você está entendendo? Que as coisas começam a dar certo, a gente acha que os outros estão incomodados com a nossa vitória, mas às vezes a tua vitória não era aquele que Deus queria. Deus não taca a pedra. O texto no versículo 19 diz que ele arranca, taca fogo. Bom seria se Deus tacasse pedra, porque Deus não quer derrubar o fruto. Deus ele quer mudar na raiz. Por isso que ele arranca fora. Porque Deus ele não trabalha no fruto, Deus trabalha na raiz. Deus ele não trabalha na sua aparência, Deus trabalha no seu interior. Deus não quer uma mudança apenas do seu linguajar, Ele quer uma mudança do seu coração. Porque não adianta você fechar a boca, mas a palavra vem no seu coração. E antes que a palavra viesse à sua boca, Deus conhece o teu coração. Então não adianta a gente vir pregar, irmão, está lá fora, é comportamento mundano, vem na igreja, põe roupinha bonitinha, está aqui. Está lá fora, fica com qualquer uma, dá bola para qualquer um, chega aqui na igreja, a paz do Senhor, irmão, glória a Deus, aleluia. Vai ser queimado no fogo do inferno. Quem diz? Jesus. Amém? Será que a porta é larga ou a porta é estreita? Então se posiciona, bate na porta estreita, que Jesus está te esperando para te conduzir. E aí se você acertar a porta, a hora que você bater, ele fala, imediatamente você bate, ela se abrirá, você pede, você receberá. Por quê? Porque o Senhor está esperando. É como se Jesus estivesse aqui esperando eu e você entrar. Eu fico imaginando no comércio assim de avenida. O cara abre um comércio, do outro lado tem um McDonald's. Ele fica olhando. Só carro que sai no McDonald's, né? Aí fica aquele comerciante, atende 2, 3, né? Não é uma comparação, mas imagina que Jesus, ele, depois de fazer tudo o que ele fez, como fica o coração dele saber que ele nos disponibilizou tanta coisa preciosa e nós escolhemos sempre o mais fácil. Amém? Deus nunca deixou de ser pai. Muitos de nós aqui deixamos de ser filhos. A pastora leu aqui, abrindo o culto, um texto lindo de Romanos, que diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, todos que são guiados, todos aqueles que se permitem ser guiados, aqueles que descansam, aqueles que confiam. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos
herdeiros. Olha o seguinte, sabe a porta estreita? Sabe quando fala quem bate, a porta se abre e quem busca encontra? O que está atrás dessa porta, quando você alcança, não é fruto da tua busca nem do seu pedido, da sua insistência, mas é consequência daquilo que Jesus fez na cruz, que nos permitiu que a partir de agora possamos ser herdeiros. O que é uma herança? Herança é aquilo que nós não trabalhamos para conquistar, mas nos foi dado por direito. Nós não fizemos nada para conquistar o que Deus tem para nós, mas Cristo conquistou aquilo para mim e por você. E a gente tem uma prepotência de dizer que nós fazemos a obra de Deus. Não menosprezando, sim, nós devemos fazer a obra de Deus. Mas vou dizer para você, nós não fazemos a obra de Deus, nós somos a obra de Deus. Quem diz isso? Paulo, Efésios 2:10. Diz o quê? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha só, aqui Paulo está dizendo assim, que não antes de nós fazermos as boas obras, nós somos as boas obras. Tanto que quando Deus ele criou, ele formou o homem do pó da terra, ele diz que tudo que ele tinha feito era bom, mas quando ele fez o homem, ele falou que é muito bom. Deus ele te fez, Deus ele te criou, você é uma obra muito boa de Deus, e eu e você somos uma obra muito boa de Deus para produzirmos boas obras, porque uma árvore boa dá bons frutos. Se eu ainda não produzo bons frutos, se eu não faço uma boa obra, significa que não foi Deus que me formou. Ele me criou, mas eu não me deixei ser trabalhado por ele. Lembrando que eu não sou filho legítimo, você não é filho legítimo, somos filhos adotados. Porque um filho legítimo, ele não precisa nem ter relacionamento com o pai. Se ele entra na justiça, faz o teste de DNA, ele arranca aquilo que é dele por direito. Não é verdade? Mas quem é adotado é o pai que o encontra e diz, eu quero você. Porque o filho legítimo ele tem por direito, mas o filho adotivo, o pai escolhe. O pai chama para si. Ele passa agora nós passamos a ter o sobrenome dele. E tudo que é aquilo que ele conquistou, passa a ser meu, porque ele me disponibilizou. Então, querido, nós somos filhos adotivos. Um filho legítimo, ele já nasce com as características do pai. Porque o filho legítimo, ele já nasce com sangue, ele nasce com afeição, ele nasce com comportamento. Tem coisa que é genética. E tem coisa, querido, que é natural, a forma de andar, a forma, não é isso? Porque é legítimo. Agora, o filho adotivo, ele vem de outra cultura, de outra família, de outra linguagem, de outras maneiras. E agora que ele foi incluído na família, agora ele precisa aprender como funciona essa família. Eu quero saber, se vocês são meus pais, quem são meus avós? O que vocês comem? Quando tem férias, vocês vão aonde? Vocês fazem o quê? Qual é a propriedade da família? Quem são seus amigos? Então o filho adotivo, ele procura se adequar à família que ele foi adotado. Querido, se tornar filho de Deus, não é cheguei galera e assim, não, você agora tem que aprender a ser filho de um pai que te adotou. Entreguei minha vida para Jesus, agora está assim, pai, você nem aprendeu a ouvir a voz do seu pai ainda. Mas eu quero dizer, Deus não nos chamou para sermos apenas servos, Ele nos chamou para ser filhos. Muitos de nós vivemos na igreja como servos, e servimos a um rei, que é poderoso, mas a gente não tem intimidade.
Qual é a obrigação de um senhor sobre o seu servo? Protegê-lo, sustentá-lo, e ninguém mexe porque ele tem um dono. Não é isso? Então muitos de nós aprendemos que nós somos servos de Deus e que Deus, ele é o nosso Senhor. Então nós aprendemos a viver debaixo do cuidado de Deus, temos o temor a Deus, mas nós não desfrutamos da intimidade de ter Deus como Pai. Porque ter Deus como Pai não é receber salário, mas é receber por direito. Ter Deus como Pai não é fazer a obra dele, mas é saber que esta obra também pertence a mim. Não é conquistar alguma coisa, mas é saber que eu sou co-herdeiro e co-participante daquilo que é de Deus. Querido, o Senhor está te chamando para a mesa e para a intimidade. Lá em João, no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, no Dia dos Pais. Talvez você foi gerado com consentimento do seu pai. Talvez não. Mas não importa. Foi com consentimento de Deus. Ele desejou, ele quis. Agora, e você percebe que o se tornar filho não tem mérito em nós. Olha só, contudo, versículo 12, aos que receberam, querido, não é aos que conquistaram, é aqueles que receberam algo que lhe foi oferecido, não é isso? Receber é receber, não é conquistar. Nós recebemos. E outra, e aos que creram. Tem gente que recebeu, concebeu a ideia de ser filho, mas não acredita ainda, não crê. Porque a gente conquista com esforço muitas coisas, mas o que vem de Deus, a gente recebe e crê, porque Ele nos ama. Tem pessoas que ficam se penalizando porque eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Eu também não. Porque nós não conquistamos com o Senhor. Nós recebemos o que Ele oferece para nós. Então, eu e você nos tornamos filhos. Mas a questão é, nós cremos realmente que somos filhos? Nós temos nos comportados como filho? Ou a gente apenas visita a casa do Pai? E quando eu falo visitar a casa do Pai, não é visitar a igreja, não. Estou falando exatamente com o Senhor. Só em datas comemorativas que eu vou até Deus? Sabe que em momentos especiais que eu chego diante de Deus? Ou então eu tenho o costume, eu tenho a prática, eu sou filho legítimo, no sentido de que eu crie e que eu vivo a filiação que o Senhor concedeu a mim. Agora, a religião, ela diz para fazermos o bem. Já o Evangelho nos ensina a nos tornarmos bons e, consequentemente, faremos o bem. Porque uma pessoa, irmão, quando ela chega desacreditada do mundo, ela chega na igreja e ela quer agradar. A pessoa, quando se converte, você fala para ela assim, ó, pega aquilo ali, pego. Faz aquilo ali, faço. Porque ela quer ser boa. Porque no mundo éramos maus. Então a nossa necessidade, eu sou bom, está vendo? Eu estou fazendo, estou servindo a Deus, a servir o mundo, agora não vou servir a Deus. É esse sentimento. Mas o Evangelho, ele não está preocupado com o que você faz. Por mais que demore muito tempo, mas ele vai mudar você. E quando ele mudar você, tudo, 100% do que você fizer, será bom. Porque, queridos, às vezes tem coisas que nós fazemos que é um esforço danado. Tem coisas boas que nós fazemos que é um esforço. Tem pessoas que nós aturamos que é um esforço.
Mas quando nós nos tornamos boas pessoas, somos transformados pelo Evangelho, a malícia sai, a raiva sai, o ódio sai, tudo isso sai. Então nós viemos agora viver os frutos do Espírito: longanimidade, paciência. Não é? Gálatas no capítulo 5 tem os frutos da carne e os frutos do Espírito. É possível alguém que tem o fruto da carne ser bom? Sim. É bom com os amigos, mas em casa é um canalha. Ele é bom. Mas alguém que é transformado pelo Espírito de Deus e pelo Evangelho, ele é bom com os amigos, ele é bom em casa, ele é bom com a mãe e bom com o pai. Querido, uma pessoa que ela pratica a bondade no meio da igreja e a maldade fora da igreja, essa pessoa não é nem convertida. Pratica. Estou falando de praticar. Não estou falando de errar ou deslizar. Nós erramos, não erramos? Nós pecamos. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você praticar o pecado. E a Bíblia fala que aquele que pratica o pecado, mas nós não somos praticantes, nós pecamos às vezes. Você recebe essa palavra? Essa é uma palavra de ensinamento para você essa noite. Então não se preocupe em fazer coisas boas, se preocupe em se tornar bom. Porque tudo que você fizer a partir daí será bom. O lema da religião é esforçar e fazer. Do Evangelho é crer. E às vezes a gente está assim: onde que eu estou errando? Porque tudo que eu faço, eu estou fazendo, eu faço, eu busco, eu faço, mas você crê? Se você não crê, não adianta fazer. Mas eu creio, mas não aconteceu do jeito que eu esperava. Porque não depende de você. Creia e você receberá. Porque o se tornar filho é receber e crer. Então, não se preocupe em fazer, se preocupe em se tornar. Não é só fazer o que um filho faz. Por isso que Jesus vai falar: ovelha, lobo com pele de ovelha. Porque alguém que está buscando se comportar como uma ovelha, mas na sua essência é lobo. E eu vou dizer uma coisa para você: de repente você que está se sentindo assim, poxa, eu acho que eu sou lobo. Calma teu coração. Estamos num processo de transformação, amém? Estamos num processo de crescer, de aprender. E sabe por quê, querido? Essa palavra? Porque Jesus ele ensinou lá em João 3,3: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não é vir para a igreja, não é fazer parte de uma religião, é ter a vida transformada, é mudança de vida sim. Não é vestir uma roupa, não é participar de um evento, não é fazer um ritual, é mudança de vida, é transformação de dentro para fora. Esse é o Evangelho. Por isso que talvez a porta não esteja abrindo, porque nós estamos batendo na porta errada. Só que nós não estamos sozinhos. Existe um irmão, existe um exemplo, existe um modelo. Você fala: pastor, eu não sei como fazer. Então eu vou te mostrar alguém que sabe. Mateus 11, 29 e 30. Tem Bíblia aí, irmão? Você está lendo a Bíblia? Olha o convite que Jesus ele faz para nós: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos tomem sobre vocês o meu e aprendam de mim, pois sou manso e humilde e vocês encontrarão descanso para as suas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é. Querido, existe jugo. O que é jugo? É aquela peça de madeira que vai em cima do lombo do animal, correto? Existe jugo de um boi só? Jugo de um boi só se chama cabresto. Jugo é de 2 animais. Se você quer caminhar sozinho, você caminha no cabresto. Se você quer caminhar
com Jesus tem que caminhar aparelhado. Olha o que Jesus está falando. Eu pego o seu jugo e coloco Qual que é a imagem do jugo? É uma madeira que tem côncavo convexo. Alguma coisa assim. Que tem uma saliência que encaixa onde? Jesus está dizendo assim, olha, lê o texto. Tomem sobre vocês o meu e aprendam. Você sabe que quando você vai ensinar um boi novo, coloca para trabalhar na roça com um boi mais experiente? Não é? É isso, seu Olivaldo? É. Por quê? O boi mais experiente, ele já dita o ritmo do boi mais jovem. Sabe o que Jesus está falando? Deixa o seu jugo daqui, coloca o meu. Imagina que Jesus, ele como se fosse, imagina 2 bois, um jugo aqui e você aqui do lado. Ele é mais experiente, ele te conduz para o caminho correto. É isso que Jesus está falando. Toma o meu jugo, aí a gente faz o fardo. A gente imagina assim, Jesus ele pega o nosso fardo, aí pega o fardo dele, vai filho, não. Eu tiro aquilo que te aprisionava, você caminhava com quem? Que se é jugo tinha alguém com você. Eu tiro você com quem você estava caminhando, agora você vai caminhar comigo, é do meu lado, eu te mostro o caminho. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Você sabe por que o jugo de Jesus é suave? Eu vou te contar um segredo. O peso dos nossos pecados vieram sobre ele. A cruz que era minha, ele carregou. Por isso que ele diz, o jugo está sobre mim, você só me acompanha. Eu já carreguei o peso, agora por isso que o seu peso é suave. Jesus ele já tomou sobre si os pecados, toda a acusação, toda a lista de dívida contra mim e contra você. Mas agora ele fala, anda do meu lado, caminha comigo, que eu não vou deixar esse peso cair sobre você. Eu sustento. É Ele que sustenta para que o peso dos nossos pecados não venha sobre nós e nós venhamos cair. Sabe por que você anda cansado, você anda pesado? Porque com quem você está caminhando, o peso está sobre as suas costas. O peso do pecado, o peso das acusações está sobre você. Mas Jesus fala, largue-se fora, eu tomei o peso sobre mim. Eu tomei suas dores, eu tomei todo o poder do pecado que estava sobre você. Agora eu sustento o peso. Então, querido, Jesus ele é aquele que nos conduz para o caminho correto. Jesus, ele te chama para andar lado a lado com ele. E sabe o que nos transforma? Não são as regras. Não é, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. O que nos transforma é a intimidade. A convivência nos faz igual à pessoa com quem caminhamos. Se eu caminho com Jesus, lado a lado, o jugo dele é suave, porque o pesado mais é do lado dele do que do meu lado. E eu me torno igual a ele. E um boi novo é colocado do lado do boi mais velho, e o boi novo tem que aprender o passo do boi mais velho, só para comer e beber água quando o boi mais velho para comer e para beber água. Nós só paramos quando Jesus parar, e nós avançamos quando Jesus avançar. Isso é caminhar com Cristo. Essa é a porta estreita. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 13 e 20. Pastor, mas como é que eu sou transformado? A minha natureza é maligna. A nossa natureza é pecaminosa, querido. Você já falou como Paulo, o que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo? Sim ou não? Sim, eu também. Porque a nossa natureza é pecaminosa, mas como é que nós somos transformados? A transformação são resultado das revelações. E as revelações são resultado de intimidade.
Só quando a gente é íntimo de alguém, que chega aquele momento que a pessoa fala assim: deixa eu te contar um segredo, deixa eu te contar um negócio. Só quando você é íntimo de alguém, que alguém dá a senha do seu celular, do celular dela, que alguém dá a chave da casa, que alguém diz aonde você guarda o dinheiro. Não é assim? Quando você tem intimidade. E é através da intimidade que vem as revelações. Quanto mais intimidade, mais Deus ele vai compartilhar segredos para a tua vida. Porque enquanto nós não temos intimidade, nós não buscamos, nós não temos convivência com o Senhor, por que você acha que Ele vai compartilhar? Batam, será aberto. Busquem, eu não bato, eu não busco, automaticamente não encontro. Agora eu bato e busco na porta aberta, na porta larga. Deus ele quer nos mudar de dentro para fora, amém? Querido, moralidade não produz vida, mas a vida produz moralidade. Quando a pessoa ela quer ser correta, ela quer deixar de ser sensual, ela quer deixar de mentir, ela quer deixar de roubar, ela quer deixar de ser leviano, ela quer abandonar a malícia, apenas decidindo: eu vou ser uma pessoa moralmente correta e isso vai me produzir vida. Não. É a vida em você que vai produzir moralidade. Não se pode esperar de uma pessoa morta no pecado um comportamento moral. Olha só, Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Sabe o jugo? Jesus ele fala: dá aqui o jugo seu e pega o meu. Ele está tirando o jugo que está você e o espírito da desobediência e a potestade do ar deste mundo, e ele está lançando isso fora. Fala assim: agora aqui no meu jugo só cabe dois, eu e você. Ele diz assim: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Querido, não é moralidade que gera vida, mas vida que gera moralidade. Deixa Deus transformar você, deixa Deus mexer dentro de você, e você não precisa se esforçar, se preocupar, você não precisa ter duas contas. Você não precisa ter duas contas em rede social, uma para crente e outra para não crente. Você não precisa ter um número secreto, você não precisa ter senha, você não precisa ter nada, porque você será de verdade. Você não será uma fraude, você não será uma farsa. Você poderá estar em qualquer lugar com qualquer pessoa e você será a mesma pessoa, porque você é transformado. Moralidade sem vida é religiosidade. Quando se busca muita moralidade, tem que ser assim, correto, e não tem vida, isso é religiosidade. E nós somos chamados para a mesa nessa noite, amém? Mas nós temos que acessar a porta certa. Porque a religião diz assim: faça e quem sabe será salvo. O Evangelho afirma: está consumado, já foi feito, creia. O crente é o bicho mais confiante e seguro. Ele anda certo da sua salvação, porque nós lemos em Romanos 8 que o Espírito Santo confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu preciso ter essa convicção. A salvação não é uma recompensa, é um presente de Deus. Nós não conquistamos a salvação, nós recebemos a salvação. Então, você não tem que merecer o amor de Deus.
Você tem que se permitir ser amado. Todo órfão tem esse pensamento. Por que meu pai me abandonou? O que eu fiz para que ele fosse embora? Onde eu errei? Esse é o pensamento do órfão. Mas nós que somos adotados, nos alegramos de saber. Eu não quero nem saber o que ele viu em mim, mas eu quero ser amado. Eu quero desfrutar da presença do meu Pai. Eu quero descansar nos braços do Senhor e saber que Ele cuida de mim. Porque ser religioso cansa. Ser religioso é pesado. Porque a religião diz, tente. O Evangelho diz, aceite. A religião diz, esforça-te. O Evangelho diz, descansa. A religião diz, desenvolva a si mesmo. O Evangelho diz, negue-se a si mesmo. A religião diz, salve-se. Mas o Evangelho diz, entregue-se. E nós precisamos acessar essa noite a porta. E a porta está aqui. E Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. E eu quero te convidar essa noite a acessar Jesus. Jesus é o Evangelho, é se submeter ao trabalhar de Deus. E com certeza, o caminho para a mesa do Pai, ela está disponível para mim e para você. Não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Ele fez. Não tem a ver com a obra que eu faço, tem a ver com a obra que eu sou. Não depende de mim, tudo depende dEle. O que eu preciso fazer é aceitar, é crer, é reconhecer, é descansar e é confiar que Deus, Ele me ama e Ele cuida de mim. Quando nós falamos, quem quer aceitar Jesus, é isso. Descanse seu coração. Reconheça que você não é tão bom assim. É você ter a coragem de chegar, pastor, eu preciso confessar o meu pecado. E você passar a vergonha de outra pessoa saber que você não é tão perfeito quanto você demonstra ser. E tem algo que pesa na nossa vida, querido, é a gente tentar sustentar uma imagem de quem nós não somos. Sabe o que pesa sobre nossa vida? É a gente estar aqui tentando manter uma postura, mas dentro estamos sendo corridos, como Davi disse lá no Salmo, enquanto eu encobri as minhas transgressões, que o meu corpo, os meus ossos, eles eram moídos. Existe um jugo pesado sobre a nossa vida, que é o pecado que está sobre nós. Você precisa confessar, você precisa compartilhar, você precisa abrir teu coração e descansar e saber que Ele é Deus. Ah, mas se eu expor isso aí, eu estou demonstrando a minha fraqueza. É isso. Ninguém aqui se ilude achando que alguém aqui é perfeito. Sim. Alguém aqui ainda se engana achando que alguém aqui é perfeito, não tem pecado? Não. Então, se você quer ter uma vida transformada, comece abrindo o teu coração. Confesse teu pecado. Exponha a tua vergonha para ser curado. Não é isso que a Bíblia ensina? Confessais os vossos pecados uns aos outros para que sejais o quê? Perdoados? Não, curados. Agora, Deus, Ele é um Deus amoroso. Pastor, as portas não estão se abrindo. Talvez esteja batendo na porta errada. E eu quero te convidar a se colocar de pé e te chamar para a mesa essa noite. A mesa não é um lugar de recompensa. A mesa é um lugar de misericórdia. E eu quero convidar você, igreja, que já está caminhando conosco. Tira esse jugo sobre a sua vida, de tentar se sustentar, de segurar. E eu até sei que tem sido muito difícil, e eu confesso que como
pai, vamos assim dizer, como pastor, às vezes eu tenho falhado por conta de tempo. Eu erro com os meus filhos em casa por às vezes não ter tempo que eu deveria dar a eles. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você pode mandar mensagem, você pode ligar, você pode procurar a mim, pastora, e falar assim: eu preciso confessar. Eu preciso dizer para você quem eu sou de verdade. Eu preciso que você me conheça. Porque eu tenho sustentado o título, eu tenho sustentado posição, eu tenho sustentado a aparência, mas eu preciso abrir isso para você. Porque eu preciso ser transformado. Porque a religiosidade encobre, o evangelho revela. A religiosidade, ela esconde, mas o evangelho é Jesus. E Jesus, ele foi crucificado sem roupa, sem nu. Ele não tomou sobre si só nossas dores, ele também tomou sobre si as nossas vergonhas. E nós o negamos quando nós diante das pessoas estamos sustentando a nossa fortaleza. Ele se desnudou diante de tantas pessoas, nu, não tinha cuequinha não tinha perninha trançada, escondendo nada, ele estava lá, exposto, porque o amor de verdade ele expõe. Porque a gente pode, às vezes, não abraçar alguém porque essa pessoa está suja, pode não abraçar alguém porque essa pessoa está suada, alguém se machucou, está sangrando assim, ai. Alguém passou mal, está sem máscara assim, ai. Mas deixa um pai ver um filho sangrando, deixa uma mãe ver um filho sujo, abraça, envolve, não tem vergonha. Ele grita, ele chora, e a gente está todo tentando, sabe, igual filho imaturo, criança, que o pai, que é o sonho de todo pai, querido, colocar o filho na escola particular, não é? E é o sonho de todo pai ter um Del Rey, colocar uma carriola em cima, escapamento furado, e levar o filho na porta da escola, só para o filho falar: não pai, não pai. Tem filho que não quer receber beijo da mãe, não mãe, meus amigos, que a gente às vezes não está reconhecendo, não temos orgulho de quem é nosso pai. Deus, ele cuida de você. Deixa de ser religioso. Ah, pastor, mas eu tirar minha capa de ovelha e mostrar que eu sou lobo? Não, Deus, ele vai te transformar de dentro para fora. Ele vai te transformar de dentro para fora. E a mesa é um lugar de humildade, é um lugar de entrega, é um lugar de reconhecimento. A mesa nos aproxima do Pai. Eu quero dizer para você, os braços do Pai estão abertos para te encontrar. Não importa quão fedido seja o seu pecado, quão nojento seja o teu pecado, Ele olha para você com olhos de amor e diz assim: filha, filho, eu quero te encontrar, eu quero curar você. Aí você vai falar assim: mas Deus, mas eu estou tentando, então para de tentar e deixa eu fazer. Confia que eu sei o que eu estou fazendo. Fecha os teus olhos, fala com Deus. Estamos aqui, Senhor, todos sujos, ó Senhor. Tu conhece, Senhor, o interior de cada um. O Senhor conhece os pecados, o Senhor conhece. O Senhor sabe aqui quem é árvore boa e quem é árvore ruim, Senhor. Às vezes a gente está tentando tirar figo do espinheiro, Senhor, mas a gente não consegue, Senhor, por muito tempo. Mas o Senhor essa noite nos convida: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu tiro de você o jugo do pecado, o jugo da desobediência, o jugo da mentira, e eu lanço fora. Mas eu coloco sobre você o meu jugo.
Eu amarro você a mim e te ensino a caminhar. Eu te ajudo. É no meu tempo, é no meu ritmo, é do meu jeito. Descansa. Você está triste porque você está tentando e não está conseguindo. O Senhor está falando assim: para de tentar e me segue. Descansa. Confessa. Aleluia, obrigado, papai. Deus não é carrasco. Ele é um pai que está tentando aproximar um filho assustado, um filho ferido, um filho com medo. E ele diz para você: meu filho, eu estou aqui. Eu sou o teu Deus. Descansa em mim, porque eu cuido de você. Aleluia, Senhor. Obrigado, papai, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por insistir, Senhor. Não tem a ver com merecimento, tem a ver com amor. Nós não somos acostumados a sermos amados desse jeito, Senhor. Estamos acostumados a sermos usados, sermos esquecidos, sermos abandonados. Mas ser amado a gente não está acostumado. Nos ensina, Senhor, a receber o teu amor. Eu peço essa noite, Senhor, caia por terra toda a religiosidade. Desmonte, Senhor, desmonte a cada um. Que o coração venha se desnudado nessa noite na tua presença, Senhor. Que as revelações estão na intimidade, Senhor. Queremos intimidade com o Senhor. Nós não queremos o cetro do acesso, nós queremos o colo do Pai. Nós não queremos ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, nós queremos o colo do Pai para descansar e chorar, porque a gente não entende muita coisa, mas o Senhor é aquele que nos consola, Senhor. Senhor, eu não entendo um monte de coisa, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Ouve o coração, Senhor. Ignora as palavras, Deus, e ouça o coração, Senhor, de cada um aqui nessa noite, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é digno de toda honra, de toda glória, toda adoração. Amém? O Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor. Que possamos desfrutar do amor de Deus todos os dias da nossa vida, querido. A perdão, a cura, a salvação, a renovo, tudo isso na presença de Deus. Confia, descansa, continua. Não se esforce em fazer, se esforça a chegar até Ele, e Ele fará. Nosso esforço é chegar até Ele, ter intimidade com Ele, o restante Ele faz. Amém?